Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro curso, né, de treinadores de xadrez na INPEX, a Escola Nacional dos Profissionais de Ensino de Xadrez. Eu sou o professor Marcelo e para mim é um prazer enorme estar dividindo esse meu tempo com vocês, tendo a oportunidade de ter uma conversa com todos aqui, né? Então, eu espero que seja muito proveitoso e que todos saiam daqui com dúvidas, mas também com bastante esclarecimentos, tá bom? Eu vou... Oi, Bruno, tudo bem? Tá chegando o Bruno aí, né? Tudo jóia? Seja bem-vindo. Eu vou começar, então, uma apresentaçãozinha aqui, né? É importante. Eu só quero confirmar se vocês estão enxergando a apresentação. Alguém pode me confirmar? Para mim tá ok, tá tranquilo, tô vendo. Tá ouvindo, né? Tá ótimo. Então, é assim, antes de mais nada, né? Eu gostaria de me apresentar. Então, o nome eu já falei, Marcelo de Oliveira, eu sou professor de xadrez há 17 anos, né? Sou formado em educação física, então eu divido meu tempo entre educação física e xadrez, né? Eu também dou aula de educação física. Sou professor certificado pela CBX em xadrez pedagógico, né? Graduado em educação física, graduado em pedagogia também, fiz o curso de pedagogia, porque eu trabalho em escolas. Sou pós-graduado em educação física escolar, pós-graduado em administração esportiva. Acabei de concluir a pós-graduação em neurociência e educação, que na verdade é muito útil para o xadrez, né? Tem bastante coisa interessante. E estou atualmente fazendo a pós-graduação em xadrez também. Aliás, fica uma dica para vocês aí, a INPEX, que é essa escola que está promovendo o curso de vocês, ela tem um curso de pós-graduação em xadrez, né? Então, em 2022, inclusive, eles já abriram inscrição para quem estiver interessado, vale a pena. É um curso novo, mas é um curso que tem um pessoal muito bom, os professores de nível de doutor, de mestre, né? Assim, é bastante interessante o corpo docente dessa pós-graduação, eu recomendo. E também sou autor do livro Desporto de Base, a importância da escola de esportes, né? E brevemente falando sobre mim, eu sou de uma época em que o xadrez ainda tinha alguns problemas com relação à parte de digitais, né? A gente não tinha essas vantagens que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, que nem hoje a gente está no Zoom, né? Está aqui num bate-papo à distância, gente de todo quanto é lugar, e a gente tem a oportunidade de conversar. E naquela época não, naquela época ou você tinha um livro ou você tinha alguém que você colava junto e tentava aprender, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade de hoje, né? E eu gostaria, nesse momento, já que eu me apresentei, né? Já que eu abri um pouquinho o meu livro aqui, que vocês também se apresentassem, né? Então, se vocês puderem aí, cada um falar um pouquinho, pede a vez, se apresenta, fala qual é a sua ligação com o xadrez, se não tem ligação, por que está fazendo curso, formação, alguma coisinha de vocês. Tem alguém que gostaria de começar? Pode ser eu. Opa, vamos lá, Helison, manda ver. Aproveitar, vou ligar aqui um pouquinho a câmera. Aí já dá até Maravilha. para entender o quanto escuro tá por aqui. Perfeito, vamos embora. Então, minha ligação com o xadrez vem primeiro pelo fato de eu conhecer o jogo lá pelo ano 2000, quando eu estava num cursinho pré-vestibular. Aí ali, enquanto o jogo, me ensinaram a base do mate do pastor e meio que não curti o jogo. Tá? Me ensinaram, depois me enganaram em 4 lances, eu falei, que jogo é esse, né? Aí, por incrível que pareça, uns 6 anos depois, um outro amigo me apresentou, me explicou tudo, aí a gente começou a jogar e pá. De repente, eu comecei a pesquisar sobre melhoramento de jogo. O meu primeiro livro que eu li para melhorar meu jogo foi Aprenda Xadrez com o Garry Kasparov, né? Depois disso, eu comecei a pensar em dar aulas. Foi 2009, comecei a pegar livros na internet, o Forshared me salvou bastante. Peguei Wilson da Silva, Augusto Tirado e alguns outros livros que tinham aqueles famosos jogos pré-enxadrísticos, e por aí eu fui levando, porque aqui na minha cidade começou o projeto Mais Educação, né, que era do governo federal, e a cidade abraçou. Então,
minha ligação com o ensino vem desde 2009. Formação acadêmica, eu iniciei educação física, mas infelizmente não concluí. Uma grande falha minha, digamos assim, mas o xadrez, digamos, está me conseguindo me levar para esse lado ainda do ensino, pelo menos agora, depois que eu descobri a Impex, tem esses cursos que eu sinceramente lutei para para me inscrever neles. E uma próxima etapa que eu quero muito é uma arbitragem. Eu quero muito conseguir um título de árbitro para trazer para cá. Ah, E é legal. assim que eu estou no xadrez. Ah, legal, muito bom. Muito bom, espero que progrida mais ainda. Valeu. Olha lá, mais alguém, pessoal? Não tenham vergonha, hein? Aqui tá todo mundo com direito de voz. Olá, Bruno, Ícaro, Nani, Francisco, quem gostaria? Estou ligando a câmera aqui, vamos ver se liga. Ligou? Ligou. O Opa. Ícaro, acho que Não, o pode Ícaro falar, também Bruno. queria falar, pode na frente. Então tá, rapidinho. Eu, a minha profissão é instrutor de informática no município, aqui Opa. perto de Passo Fundo, que eu estou lotado, sou concursado lá. E como eu estou lotado na assistência social, a nossa atividade é no formato de oficinas, né? E além da informática, eu conversei com a minha chefe e digo, ó, dá para fazer xadrez também. Daí ela aceitou e também tem essa atividade, né? Eu aprendi a jogar xadrez, acho que tinha 10 anos no aniversário de um amigo meu, e de lá para cá a gente foi jogando, foi progredindo um pouquinho, né? Não sou um jogador excelente, mas a gente conhece um pouquinho, e a minha ideia é progredir, né? Continuar jogando, e agora eu estou me formando em licenciatura em Ciências da Natureza, e quem sabe, se eu vir a atuar futuramente no ensino regular, eu também faça alguma coisa envolvendo xadrez, né? Então, espero poder fazer algo nesse sentido aí. É isso aí. Ah, legal, Bruno. Valeu. Acho que o Ícaro queria falar também agora. Oi, tudo bem? Bem, Aproveitando já, ela me chamou, vamos lá. Sou Ícaro, tenho 24 anos, me formei em psicologia esse ano, em fevereiro. É, Faço duas pós-graduação, sendo uma delas a de xadrez na Impex. A meu outra colega. eu faço, né? Inclusive tô meio sumido, né? E aproveitando, né, para falar que é realmente muito, muito bom mesmo. É, Cada aula você fica tipo, nossa, cara, que massa! E tá sendo uma realização de sonho, na verdade, né? Porque sempre, assim, o Wilson, ele é praticamente o meu segundo mestre. Era o Flávio, né, que eu aprendi muito com ele. Aí, nos domingos eu ia lá no Clube de Xadrez de Curitiba e eu ficava com o Wilson. Esse mesmo, pessoal, Wilson Silva, do meu primeiro livro de xadrez. O nosso amigo ali também falou do Augusto Tirado, né? Ele também é professor da pós. Enfim, aí o Wilson sempre ali me familiarizando e tal. Isso há muito tempo depois eu fui descobrir que ele era doutor, tal, 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 tal. E eu comecei a jogar xadrez porque justamente eu não tinha muito contato social, não gostava de contato e tal. E daí minha mãe me colocou, né, na aula de xadrez, eu gostei muito, com 10 anos de idade, então faz 14 anos e meio de estrada. E nisso, né, começou a virar meu hiperfoco e tal. Fui me descobrir autista muito tempo depois. E isso, de certa forma, me ajudou muito no contato social. E meu professor de xadrez, o Flávio, ele tinha formação, tipo, não concluída, mas tinha em psicologia. E daí fui indo para essa área da psicologia e mais, né, para a área jurídica.
que hoje em dia daí eu faço pós-graduação em xadrez e psicologia jurídica e pretendo mais tarde juntar as duas partes. É isso. Legal, Ícaro. Prazer em tê-lo aqui comigo. Conosco, na verdade. Eu fiz a inscrição agora há pouco. Eu vi que seu nome Agorinha. Depois você entra no grupo do WhatsApp lá que eu vou disponibilizar um material para vocês aí. Beleza. Vamos lá, pessoal. Quem mais quer se apresentar? Para a gente poder conhecer melhor um pouquinho vocês. Opa, tô vendo o Natanael aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos sim. Sou o professor Natanael, de Pouso Alegre, sul de Minas. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Futebol e Futsal, né? Sou treinador de futebol e futsal aqui na minha região. E há 6 anos eu aceitei um desafio de um colégio particular para ministrar aula de xadrez. Nunca fui jogador de xadrez, né? Conheci o jogo, mas nunca joguei, né? Conhecia. E comecei a me aperfeiçoar para poder ministrar as aulas. Então, faz 6 anos que eu estou nesse desafio. As aulas são obrigatórias do 4º ano ao 9º ano nesse colégio, né? Bem bacana, é um projeto bem estruturado. E aí a gente só está melhorando e a gente buscando conhecimento, né? Para poder passar para os alunos. Ah, legal. Colega de profissão aqui, Natanael. Excelente. Muito bom. Mais alguém queira se apresentar? Tem mais um pessoal aí, por favor? Mais alguém? Ninguém? Nem Luana, nem o Carlos. Vocês não querem se falar um pouquinho de vocês? Não precisa abrir a câmera, é só falar se quiser. Não? Então tá. Então vamos seguindo então, né? Depois, se vocês se sentirem mais à vontade, vocês se apresentam aí com a gente, tá bom? Bom, eu vi algumas colocações aqui, vocês viram que são pessoas que estão de forma diferente, de mundos diferentes, né? Inclusive o Natanael colocou agora que ele nunca foi jogador de xadrez. E olha, não se preocupem com isso, tá? Você não precisa ser um jogador ranqueado, nem um Magnus Carlsen da vida, para ser professor de xadrez. Afinal de contas, nem sempre um bom jogador de xadrez é um bom professor e nem sempre um bom professor é um bom jogador de xadrez, né? Então, esse curso justamente vem para trabalhar com essa questão do ensino do xadrez, principalmente em escolas, né? E eu vou aqui compartilhar de novo com vocês a minha tela inicial e nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar para o próximo item. Vamos ver aqui. Todo mundo está recebendo a imagem, né? Só confirma para mim, por favor. Tudo certo? Tudo certo. Tudo ok por aqui. Bom, então vamos lá. Vocês viram que nós temos um quebra-cabeça aqui, né? Que ele está com 4 partes faltando. Então, nós temos 4 encontros. Então, hoje nós vamos encaixar a primeira pecinha aqui do nosso primeiro encontro, né? Vai ser um encontro que vai ser muito voltado para a parte mais, digamos, burocrática do xadrez, né? Na parte de planejamento. Vamos discutir planejamento, um monte de coisa. Eu vou colocar aqui o planejamento para vocês todos. Nossos 4 encontros, qual é o conteúdo que nós vamos abordar. Então, no encontro de hoje, nós vamos trabalhar o xadrez e a BNCC, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, falar sobre o método estruturalista, o método holandês, a teoria da carga cognitiva e falar um pouquinho sobre planejamento e avaliação em xadrez, né? O segundo encontro será sobre cognição, ou seja, a parte de pensamento pró-xadrez, raciocínio lógico e cálculo, jogos pré-enxadrísticos, outros jogos de tabuleiro que você pode usar como acessório também para o xadrez, e alguns recursos digitais, né? Inclusive, nós vemos aí que, acho que foi o Bruno, né, que falou que trabalha com informática, né? Então, nós temos aí alguns recursos digitais interessantes que ele pode estar usando, inclusive, na aula dele com os alunos. No terceiro encontro, nós vamos aí entrar, assim, na parte de jogo, nós vamos falar sobre tática, estratégia, aí falar sobre definição de abertura, abertura para iniciantes, abertura para iniciados. E no último encontro, nós vamos falar sobre o meio-jogo, né, que é a segunda fase do jogo, xadrez, as identificações de padrões, simplificação de jogo, alguns truques geométricos, algumas diquinhas, né?
e falar um pouco sobre finais também. Tá? Então, essa aqui é a programação nossa do nosso módulo. Lembrando que esse aqui é o nível 1, né? A Impex ela tem um processo de ter vários módulos, né? Então, já teve o módulo, o nível 1 módulo A, que foi o professor Holanda que passou. Eu não sei se alguém de vocês aqui já fez esse curso com Holanda. Depois, qualquer coisa, vocês me falam. Você fez? Legal. Então, você deve ter visto que o professor Holanda lá, ele colocou um monte de coisa, né? Inclusive o método dele, Holanda Chess, né? Gostei demais do método dele, show de bola. Inclusive, estou pensando em organizar para mim uma grade para que eu comece a fazer uns treinamentos aqui na cidade, organizar, digamos, uma turma para treinar. E eu vou usar o método dele, com certeza. O método dele eu achei bastante interessante. Legal, boa, boa. Ele passou muita coisa para vocês daquele curso, falou muito sobre treinamento, e eu vou me concentrar mais na parte escolar hoje, tá? Na parte pedagógica, tá bom? Então, nós temos aqui essa proposta, vamos passar para frente. E aí eu começaria com uma frase do Mikhail Chigorin. Mikhail Chigorin foi um grande jogador de xadrez, né? Só não conseguiu ser campeão mundial porque ele pegou o Bovinitik pela frente, né? E acabou não conseguindo conquista. E a frase dele é: até um plano ruim é melhor do que a falta de um plano, né? Ou a falta de plano. Ou seja, por menos eficiente que seja um plano, é melhor ter um plano do que não ter nada. Aliás, se alguém quiser falar alguma coisa, aqui nós estamos livres para vocês se manifestarem, tá? Não esquenta a cabeça com isso, não. Pode falar, então, tá? Deixa eu aproveitar antes que eu me esqueça. Inclusive, você não precisa nem responder aqui, pode colocar depois no grupo, que é uma informação que eu quero para o futuro. Claro. Você colocou que o senhor é certificado pela CBX como professor pedagógico. Isso. Para eu conseguir um título desse, eu necessito ter uma formação acadêmica? Olha, na verdade, assim, eu fiz esse curso porque, como eu sou professor de Educação Física formado, eu tenho o CREF e o CREF tem um convênio com a CBX, né? Então, eu acabei... Mas, assim, é um curso aberto. É um curso aberto. E a vantagem é que eu tive uns descontos lá de valores, tal, né? Por causa do conselho. Mas se você entrar na página da CBX, tem lá o curso. Eu não posso te falar de valores agora, porque eu não sei se eles atualizaram ou não. Mas, assim, não tem só esse curso, tem vários cursos de xadrez lá que eles disponibilizam. É um curso, assim, vou falar uma coisa, assim, eu prefiro a pós-graduação, tá? É melhor. Mas é um curso interessante. Entendi, beleza, tranquilo. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Então, vamos lá. E aí, pessoal, nós temos aula ou treinamento? Vocês, eu vou até voltar aqui. Vocês têm alguma ideia do que seja uma aula e do que seja um treinamento? Existe alguma diferença entre essas duas palavrinhas? Alguém quer colocar uma opinião? Não briguem para falar, hein? Agora o senhor me colocou um questionamento interessante. Acho que nunca tinha me feito. A aula seria para você aprender algo novo, enquanto que o treinamento seria para aprimorar aquilo que você já teve uma introdução, quem sabe? Vamos lá. Para mim fez bastante sentido esse conceito. Tá certo, vamos embora. Vamos colocar aqui, olha. Eu vou colocar a definição do Marcelo, tá? Do meu livro. Que a aula em si, ela se destina ao aprendizado de diversas movimentações, e não só movimentações, tá? Você vai aprender alguma coisa, né? Então, para aprender alguma coisa, você usa isso na aula, como caráter educacional e formativo, né? O treinamento é uma consequência da aula, é onde você vai expandir aquela questão do treinamento, né? Da aula, desculpa. Então, na aula, você tem um trabalho de descoberta, um trabalho de entendimento, de compreensão. E no treinamento, você vai pegar este conhecimento e vai tentar deixar ele mais efetivo possível, vai tentar deixar ele melhor possível, vai tentar fazer um rendimento desse material, né? Então, eu até coloco aqui, olha, que amplia objetivando as excelências técnica, física e psicológica, que determinarão performance. Então, o treinamento normalmente tem performance. Então, quando você pega uma criança
e você coloca ela para aprender xadrez, ela está em aula, né? Está aprendendo, está na aula. Quando ela começa a participar de campeonato, aí você começa a trabalhar em cima das táticas, técnicas, estratégias, as armadilhas, tudo mais, aí você já entra em treinamento. É mais específico, né? O foco é diferente. Ficou claro isso para vocês ou não? Ou vocês querem complementar com alguma coisa? Para mim ficou. Ficou perfeito? Então vamos embora. Ficou bem Seguinte. bacana. Vamos lá, então. Agora eu vou fazer o seguinte. A gente sabe que na escola, né, a gente tem... aliás, a gente sabe que o xadrez, né, na escola, ele é uma das grandes áreas de aprendizagem, né? A escola é o meio onde você consegue diversificar bastante aí a oferta do xadrez. E como a gente vai, muitas vezes, e eu já percebi aqui que muitos têm a questão da escola presente, né, como atuação, se você vai apresentar um projeto, por exemplo, de xadrez na escola, é muito interessante que você justifique esse projeto, né? Que você monte esse projeto na escola. E uma das formas de você convencer os gestores das escolas, os coordenadores, os diretores, é apresentar o que a própria lei de diretrizes e bases da educação nos coloca, né? Aliás, antes da LDB, nós temos, inclusive, lá a Constituição, né, que coloca lá como educação um dever estar da família, e a LDB, então, que é de 96, a primeira versão atual, né? Depois tiveram algumas emendas. Então, o que a LDB nos mostra, né? Bom, nós temos aí alguns artigos que podem justificar a presença do xadrez como uma atividade dentro da escola. Então, aqui, ó, o artigo 3 aqui, ó, valorização da experiência extraescolar. Veja bem, o xadrez não é uma disciplina curricular, né? Nós temos lá na escola português, matemática, história, geografia, né? Mas o xadrez muitas vezes não entra na grade, exceto com o que acho que foi o Bruno ou o Natanael que falou agora, eu não lembro agora, que falou que o xadrez está na grade, né? Mas é muito raro isso. Então, o xadrez entra nessa modalidade do item 10 aqui do artigo 3º da LDB, né? Já o artigo 27, né? Eles colocam aqui, olha, apoio às práticas desportivas não formais, né? A gente sabe que o xadrez é uma prática, né? Existe aquela discussão eterna se é esporte, se não é esporte, a gente não vai entrar nesse ponto, né? Nesse contexto, mas muitas vezes o xadrez é considerado como uma prática não formal, né? Principalmente na área de educação física. Quem é formado em educação física sabe que o pessoal acha que xadrez é uma parte da educação física. Na verdade, não é, tá? É de todos, né? Aliás, o xadrez, antes de existir educação física, antes de existir CREF, antes de existir qualquer FIDE, essas coisas, né? O xadrez já existia e é um patrimônio da humanidade, né? Então, é uma prática não formal, mas está aqui no artigo, a gente pode usar. Já no artigo 32, né, quando ele coloca do ensino de 9 anos, ele tem 2 itens interessantes aqui, ó. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo. Ó. Nós temos aqui uma coisa bem interessante, né, que fala aqui sobre o cálculo, né? Cadê? Aqui, ó, o cálculo. E o xadrez é cálculo. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, a gente vai conversar sobre a questão de cálculo, vocês vão entender exatamente o que é isso. O desenvolvimento e capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, habilidades e formação de atitudes e valores. Está aqui, ó, atitude e valor. No xadrez também a gente pode trabalhar isso, a gente vai ver como também, né? E já o artigo 26, ele coloca aqui, ó, que os currículos do ensino médio fundamental, né, eles vão ser regulamentados pela Base Nacional Comum. Isso aqui o que é? É o que vem a ser a nossa BNCC. Não sei se quem já ouviu falar da BNCC, todo mundo já ouviu falar da BNCC aqui ou não? Pode escrever no chat se você não quiser falar, mas... Eu ainda não tinha escutado falar dela, não. Da LDB, sem dúvida. Ah, é? Beleza. Então, assim, para quem já conhece, eu vou só dar continuar, mas a BNCC é Base Nacional Comum Curricular, ou seja, ele é um documento onde ele coloca o mínimo que você tem que ter no Brasil, né,
para que seja trabalhado nas escolas. Né? Então, a BNCC lá atrás, ela é um documento gigante, tá? Muito grande. Depois, se vocês quiserem, eu boto até no grupo do WhatsApp lá para vocês, a BNCC para vocês estudarem, caso vocês queiram, quem estiver na escola já, né, como professor ou não. Mas a BNCC, o que ela nos mostra e o que a gente pode aproveitar? Porque apesar da BNCC não colocar textualmente a palavra xadrez, né, ela menciona algumas coisas que a gente pode imaginar como xadrez. E assim, a BNCC é dividida em ensino infantil, ensino fundamental e médio, né? É o núcleo básico. Então, aqui, desde o primeiro aninho lá, quando a criança entra, nós temos aqui, olha, tá vendo? Explicar por meio de múltiplas linguagens, né? O xadrez é um tipo de linguagem diferente, inclusive tem o cálculo. Reconhecendo e valorizando a importância desses jogos, ó, aparece a palavra jogo aqui, ó, e brincadeiras para suas culturas de origem, né? E também planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares, ou seja, estratégia, que é uma coisa do xadrez também. Vocês podem ver que ó, desde o primeiro aninho, primeiro e segundo ano, a BNCC já prevê esse tipo de abordagem. Do terceiro ao quinto, nós temos aqui, olha, experimentar na escola e fora dela brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. Talvez no Brasil não seja tão popular o xadrez, mas no mundo tem muito lugar que ele é muito popular, né? E por conta da pandemia, parece-me que o xadrez, pelo menos o online, cresceu muito no Brasil, né? Então, está se tornando bem popular, né? Também coloca aqui, olha, diferenciar os conceitos do jogo e esporte, né? Identificando características que constituem suas manifestações profissional, comunitária e de lazer. Tudo a ver com o xadrez, né? Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui. Esse código que vocês estão vendo aqui, para quem não sabe, esse monte de letra e número aqui é o seguinte, ó. EF, ensino fundamental, 35 é terceiro ou quinto ano, aqui, educação física, 04, ou seja, habilidade 04, tá? Então, se alguém tiver dificuldade, vocês vão ver que depois vão ter outros códigos aqui que vocês vão poder aproveitar. E aí a BNCC ela vai crescendo, né, nas suas colocações aqui, olha. Você vê, no sexto ano, sexto e sétimo ano, planejar e utilizar estratégias para solucionar desafios técnicos e táticos. A gente vai ver tática no xadrez. Nós vamos falar um pouquinho sobre tática e sobre estratégia, então tem tudo a ver. Propor e produzir alternativas de esportes não disponíveis. Muitas vezes o xadrez não é disponível, na grade curricular pelo menos não é, né? Então é uma forma da escola estar oferecendo uma atividade, uma prática que não é tão arraigada assim no seio escolar. Já no oitavo, nono ano, deixa eu voltar aqui, formular e utilizar estratégias para solucionar desafios técnicos e táticos também, ó. Você vê que já continua aqui, ó. Nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica, tá? Então, o xadrez pode entrar aqui sem problema nenhum, né? Identificar elementos técnicos e táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogos e regras. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui fechou no xadrez, né? Combinações táticas, sistema de jogo e regras, né? Então, por aqui, veja bem, tudo isso que vocês estão vendo aqui está na BNCC, e depois essa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui, eu vou disponibilizar um PDF desse material lá para vocês, tá? No nosso grupo do WhatsApp, porque se vocês estiverem na sua escola ou no seu clube de xadrez e você quiser justificar, você já tem uma artilharia ali para apresentar, né? E no ensino médio, olha só como ele vai crescendo aqui, ó. No ensino médio ele já pensa em primeiro ao terceiro ano, né? Ó, já tudo junto. Intervir e tomar decisões. Pô, o xadrez é tomada de decisão o tempo todo, né? Ó, analisar tabelas, gráficos. O xadrez quase não tem gráfico, né? Por diferentes meios de comunicação.
Resolver elaborar problemas que envolvam um cálculo de probabilidade. Olha só como o xadrez está bonitinho aqui agora, sofisticadíssimo, né? Ó, investigar relações entre números expressos em tabelas, né? E a representá-los por plano cartesiano. Veja bem, quando você trabalha o xadrez lá no quadrinho, você tem o plano cartesiano lá, né? Sendo formado, quando você tem lá a identificação lá, bispo em B1, cavalo em C3, né? Você tem lá o plano cartesiano, tá? E identificando padrões, que é uma coisa que a gente vai conversar também, e criando conjecturas, aliás. E o último item aqui, elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos. Gente, isso aqui é tudo a ver com xadrez. Então, vocês podem ver que a BNCC é um documento muito rico para justificar o nosso trabalho dentro da escola com o jogo de xadrez, né? E aí o próprio site da BNCC traz umas experiências relacionadas ao xadrez, tá? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, deixa eu ver uma coisinha. Espera aí. Aqui eu tenho que colocar aqui, vamos ver se eu consigo soltar aqui a Stop Share, só um minutinho. Alguma coisa até aí, enquanto eu verifico aqui, alguém quer fazer alguma colocação sobre essas questões legais, de documentação? Já conhecia isso, esse tipo de documento, esses termos, ou é a primeira vez? Para mim, alguns termos não são a primeira vez, não, mas assim, a questão da BNCC é a primeira vez que eu estou vendo e realmente ela se encaixa em todas as séries com xadrez. É só saber utilizar aquilo que a própria lei está dizendo. Do jeito que o senhor colocou aí, ficou extremamente explicado. Ah, que bom. Mais alguém? Deixa eu colocar aqui. Pronto, voltamos aqui. Eu queria tirar essa mãozinha aqui, vou ver se eu consigo tirar ela. Espera aí. Vamos ver se eu consigo. Então, o próprio site aqui da BNCC, nas páginas da BNCC, a gente consegue verificar que tem algumas experiências, né, no xadrez que são bem interessantes, que seria interessante a gente estar observando. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu estou com um probleminha aqui que o meu computador ficou meio doido agora. Deixa eu ver. Aqui, prontinho. Ótimo. E então, são 3 páginas que nós temos aqui, ó. Xadrez na escola, uma nova prática esportiva, uma ferramenta pedagógica e nas terras do Tupinambás, efetua checkmate. São páginas simples, tá? Mas a própria BNCC, então, o próprio site da BNCC, ele já reconhece o xadrez como uma atividade importante, uma atividade que a gente pode estar usando na escola, né? E isso é muito importante para a gente que trabalha com o xadrez, né? Pois bem, podemos seguir, né? Pois bem, alguém aqui já trabalha com xadrez? Desculpa. Eu vi que tem gente que já trabalha um pouquinho, mas alguém tem método? Aliás, existe um método correto para isso? Alguém quer se manifestar? Qual o seu método de trabalho de xadrez? Para mim, faz anos que eu não estou na sala de aula, uns 7 ou 8 por aí. Mas quando eu usava, eu utilizei muito o método dos pré-enxadrísticos só. Acreditava que aquele era o método correto. Tranquilo. 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 Então vamos lá. Quem mais? Alguém mais? Eu fiz algumas. Trabalhei xadrez assim em mais de um momento com as crianças, né? E eu sempre fiz algum estudo antes e fui pesquisando com o pessoal que já trabalha, né? E utilizei diversas formas diferentes para iniciar com as crianças, né? Agora, um método assim efetivo eu não tenho, mas eu fui trabalhando assim bastante prática, né? Bastante
seria mais métodos, né, circunscritos, mas não um método assim geral, não um projeto de início ao fim, né? E é justamente isso que eu busco com o curso. Que bom. Legal. Mais alguém quer colocar alguma coisa nesse sentido? Não? Alguém que gostaria de falar sobre o que é o método? Não, o que vem a ser um método, né? Essa é uma pergunta interessante, porque fala, o método X, o método Y, mas o que é um método? Alguém tem alguma ideia? Argumento? Então, vamos lá. Antes da gente começar sobre a questão do método estruturalista, o método, na verdade, é uma forma de trabalhar alguma coisa, né, com etapas, né, que visem uma promoção desse conhecimento, né? Seriam modos operandes, vamos colocar assim, de você trabalhar determinado conceito ou conteúdo, né? Então, você coloca organização, você organiza as ideias, você organiza as informações e para facilitar o entendimento. Então, poderia tratar ele como método, né? E hoje eu vou abordar dois tipos de métodos. Um que é o estruturalista e o outro que é o método holandês. Não confunda com o método Holanda Chess, tá? O Holanda Chess é o método do Antônio Holanda, que não é o método holandês, tá? Então, assim, olha, em poucas palavras, o método estruturalista ele foi desenvolvido pelo médico, filósofo alemão Wilhelm Wundt, acho que é assim que se fala, né? Mas foi Ferdinand Saussure que foi o responsável por definir o método estruturalista com mais clareza. E, na verdade, assim, o estruturalista ele identifica as partes de um todo, vamos colocar assim, né? Então, por exemplo, ele pega uma determinada coisa, ele divide em várias partezinhas menores e trabalha separadamente essas partes, procurando deixá-los o melhor possível, depois ele vai juntando os pedacinhos. Para quem é da área de educação física, o professor que falou que fez pós em futebol, né? Como é que o estruturalismo funcionaria nesse processo, né? É aquele velho método do professor que coloca um aluno de frente para o outro. Você vai tocar com o lado interno do pé a bola para o moleque. Aí fica um tocando a bola um para o outro, um para o outro, um para o outro, um para o outro. E aí você depois bota eles para jogar, né? Aí na outra aula você vai falar, agora você vai chutar com o peito do pé com o colega. Agora você vai usar só a cabeça. Então você vai tentando pegar essas partes pequenas e se juntando. Às vezes você tem aquele garoto que tem essa prática e na hora do jogo ele vai bem. Mas muitas vezes você não consegue ter essa mesma transferência de habilidade na hora de uma partida, né? Então, o xadrez também tem isso, né? O xadrez também tem um método estruturalista, que é esse método aqui, ó, né? Normalmente se começa com o peão, né? Muitas vezes o cara fala, vou apresentar o peão, que é a pecinha mais, né? A peça de menor valor, aí já coloca a batalha de peões e alguns exercícios de captura. E aí ele vai acrescentando, né? Mostra o bispo, bota alguns exercícios de captura em movimento, a torre e tal. E muitas vezes o último que entra é o xadrez, o rei, desculpa. Para depois começar a trabalhar a questão do cheque e cheque-mate, né? Então, o estruturalismo seria nesse sentido. O cara vai por partezinhas, vai juntando aos pouquinhos, para chegar lá na frente e tentar juntar tudo, né? Então, eu acho que eu fiz um pouco disso. Mas eu também já fiz muito disso, pode ficar tranquilo, viu? Mas eu fazia exatamente isso, professor Marcelo. Sem sacanagem. Exatamente isso eu fazia. Mas você sabe que esse método estruturalista, ele revela um período, né? Um período histórico nosso. Nós aprendemos, eu, pelo menos professor, que já estou de educação física com 30 anos de estrada, a gente aprendeu esse método, né? O estruturalista, né? Cheguei a dar aula de basquete, inclusive, no basquete, aquele negócio, né? Botava a bola na mão do moleque, 10 vezes quica a bola com a mão direita, 10 vezes com a bola com a mão esquerda, vai para frente com a bola, volta para frente com a bola.
Aí você botava para jogar, saiu uma bandalheira os primeiros jogos, né? Porque era a bola para todo lado, menos para onde tinha que ir. E o xadrez é mais ou menos a mesma coisa, porque você vê, né? Às vezes a criança, e a gente vai discutir isso também, ela não tem uma visão espacial muito bem definida, aí ele pega um bispo de casa branca, aí ele vai atravessar o tabuleiro e termina lá numa casa preta, né? Isso é comum, eu já vi várias vezes. Muito comum. Ou ele pega a torre e passa por cima do cavalo para capturar a dama lá do outro lado, porque ele acha que pode. Então a gente vê muito disso mesmo, né? E aí o que aconteceu? E é muito fácil confundir, né? Porque são várias peças ali, Sim. e aí gera uma grande confusão, né? Até para adultos, às vezes. Cada um com um movimento diferente, né? Se você for pensar, Uhum. né? É muito diferente. Apesar delas terem, e a gente vai conversar daqui a pouco, direções e sentidos que às vezes são parecidos, mas o fato de cada uma ter a sua própria identidade ali, para quem está começando, parece que não, mas é uma batalha árdua. Ainda mais para os pequenos. Imagina uma criança de 6 anos aprendendo isso, né? Ele não sabe nem falar direito e já está aprendendo o movimento. Fica complicado mesmo. Encher a cabeça da criança com um monte de informação. Exatamente. E aí nós temos aqui, então, o Barry Wittwitz, é um holandês, né? Por isso que chama método holandês. Por que ele criou esse método? Porque assim, ele percebeu que quando ele ensinava da forma como eu passei para vocês agora, na hora de ensinar o que era cheque e checkmate, as crianças tinham muita dificuldade de entender o conceito do jogo, né? Porque era aquela história, né? É peão, bispo, torre, aí entra muitas vezes a dama, o cavalo, o rei é o último a entrar, depois do rei, aliás, vem o peão, às vezes o rei é o último a entrar. Pô, mas esse cara que entrou por último é o cara mais importante, então, e ficava essa confusão. Então ele criou esse método, né? Que, inclusive, para quem leu o livro do Wilson da Silva, né? Já deve ter entrado em contato com esse tipo de abordagem, porque é um método holandês que ele coloca lá. Inclusive está aqui, ó, o Xadrez para Todos, do Wilson da Silva, aqui embaixo, crédito. E então, no método, ele já apresenta o rei e a dama logo de cara. As primeiras peças é o rei e a dama. E a partir disso, ele já começa com o conceito de checkmate e afogamento, né? Então, na sequência do método holandês, seria aqui, ó, né? Só o rei não tem como, né? Mesmo se tiver rei branco e preto, não tem como você ter finalização. E aí ele já entra aqui, olha, com a dama, né? Dama, olha, rei e dama contra rei. Olha que legal, né? Aí entra a torre, ó, 2 torres contra o rei e torre contra rei. E o método vai crescendo, ó. Vocês podem ver, quando chega no cavalo aqui, ó, dá uma olhada que legal, ó, 2 cavalos mais o rei contra o rei, uma torre mais um bispo mais um cavalo contra o rei, ou seja, ele já vai trabalhar a questão do cheque logo de cara, né? Ainda trabalha finais. Ainda trabalha as finais. E é muito legal, porque nós vamos ver ainda hoje essa questão, como ela é importante para a criança ou para o adulto mesmo que está aprendendo xadrez, entender a dinâmica do jogo, né? E o peão, olha, tadinho, ele é o último a entrar nesse processo aqui, né? Até porque o peão tem lá suas regras especiais, né? Ele pode ser promovido, ele tem a regra do en passant, ele tem a questão de 2 casas de início, né? Então ele tem alguns fatores interessantes. Inclusive, nesse método aqui, fica até mais fácil da criança entender a questão do rock, né? O rock pequeno, o rock grande, né? Por causa da dinâmica do jogo. Então, e não se preocupem porque toda essa apresentação que vocês estão vendo aqui, eu vou disponibilizar em PDF para vocês lá no WhatsApp, tá? Para vocês depois mexerem à vontade, né? O interessante, professor, que eu observo assim com os meus alunos, que eles demoram a entender justamente o objetivo do jogo. Eles vão jogando e eles vão fazendo o quê? Eles vão mexendo peça. Exato. Mas eles não sabem para que mexer a peça. Eles, digamos assim, vou capturar, né? Isso, e não está exatamente. claro para eles que o objetivo é atacar o rei. Às vezes tem que dizer, vai, ataca o rei. Né? Então, dá para perceber já que o processo estruturalista, ele demora muito tempo para a pessoa entender o jogo.
Sim. Entende os movimentos, talvez, mas entender a ideia do jogo, não. E esse aí é bem mais interessante porque ele vai direto para o objetivo do jogo, né? E depois, para aprender os movimentos, o aluno já sabe para que ele tem que mover. Então, eu achei bem Isso. interessante. Eu até vou... Alguém quer falar? Pode falar. Então, não sei se tem outra pessoa. O meu caso foi assim, do jeito que o senhor colocou aí, aquela primeira tabelinha lá, eu comecei exatamente daquele jeito nas minhas primeiras aulas, lá em 2010 até 2012, 2013. 2014 até 2016, quando foi... 2014 até 2016, quando foi mais ou menos a última aula que eu dei, aí eu já passei para esse último método, de começar com o rei e a dama. Eu já comecei a entender que, explicando para eles que o rei é a peça principal e já colocando a posição, que é chamada de oposição para eles, já dá um entendimento que, além de haver vitória, há possibilidade de empate. Então, esse primeiro contato já dá para entender e ficou realmente mais fácil. Agora, aqui na minha cidade, eu senti realmente muita dificuldade em crianças abaixo de 12 anos. Aqui é bem carente, é interior do Pará mesmo, então, mas acima de 12 anos, com esse método, eu vi que o negócio fluiu bastante. Eu acho e que outro problema é que eles querem capturar o rei, né? Sim, isso é verdade. É o troféu. é o É um troféu. problema Esse. difícil, assim, tu diz não pode capturar o rei, é proibido. E não faz sentido. Não faz sentido porque eles tratam o rei igual às outras peças. Então aí já resolveu vários problemas. Essa questão que você colocou aí das crianças menores ter dificuldade, eu acho que vai ser interessante a próxima aula na quinta-feira agora, que eu vou falar sobre essa questão dos jogos de apoio, visão espacial, porque hoje é basicamente a parte chata do xadrez, vamos colocar assim, né? A parte de burocrática, né? Mas na quinta-feira eu acho que provavelmente vai dar uma clareada. Eu até ia colocar um exemplo aqui. O Bruno, você que trabalha com informática, né, Bruno? Que você falou? Isso. Eu já usei bastante esse aprender aí do Lichess. Isso. Aí você tem aqui o editor tabuleiro, né? Que eu vou apagar aqui. Uhum. Eu vou até mostrar aqui Peraí, deixa eu colocar a dama de volta aqui, peraí. Algumas atividades que você... na verdade, assim, eu estou mostrando, mas assim, quem tiver isso em mãos e conseguir, beleza. Se você não tem, dá para você, inclusive, montar isso, de repente, num mural, lá, aquele mural imantado, ou mesmo tirar uma cópia de Xerox com a molecadinha, né? E fazer. Mas vamos dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, vai. A gente começa com atividade simples com as crianças, por exemplo, né? Aqui, ó. Né? Então, você já põe para as crianças, aqui, né, essa movimentação, né, de checkmate. Então, aquela já vem aqui, ó, já acabou. Não tem o que fazer, né? E aí você pode pegar essa dama e colocar em várias posições diferentes para ela chegar no ponto que ela quer colocar. Então, o método holandês é basicamente isso, né? Ou seja, sem o rei, sem a dama, só o rei com o rei, eles não podem fazer nada, até porque um rei não pode nunca encostar no outro, né? Então, isso é uma coisa que você pode trabalhar desde o início, né? Rei com rei não encosta, porque eles não se gostam. Para crianças pequenas, a gente pode falar assim, né? Eles não se gostam muito de se tocar. E no caso, por exemplo, aqui, ó, no caso das torres, por exemplo, a gente faz a mesma coisa, né? Ó, você está aqui, ó, e você pode até tirar o rei aqui, ó. Você pode fazer aqui um matezinho de corredor, né? Você pode, por exemplo, dar, por exemplo, aqui, ó, fazendo o check-in de escada com eles, né? Ó. Vai indo, e aí dá o checkmate, né? Então, a gente tem várias possibilidades de trabalho com as crianças que você pode fazer a partir desse método holandês, né? Até chegar lá o jogo completo. E é muito interessante porque esse tipo de movimentação, que nem eu fiz agora com as torres, ou mesmo com dama e rei, são situações de meio jogo e finais.
que a gente vê muito no xadrez, né? Então, você já tem a dinâmica de jogo sendo apresentado para a criança ali, né? Ou para o adolescente, ou para o adulto mesmo que está fazendo aquela atividade. Então, neste ponto, nesse aspecto, o método holandês ele é bastante, desculpa, ele é bastante eficiente, né? Para ensinar as crianças essa questão, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Deixa eu só acertar aqui o zoom aqui. Espera aí. Voltar aqui na página de novo, né? Vocês estão me vendo agora, não é isso? Vamos voltar aqui no nosso tema aqui. Então, vamos lá. Cadê o método holandês? Tá. Beleza. Então, aqui, nós vamos passar, então, para um outro ponto, a partir disso que a gente viu do método holandês, que é a teoria da carga cognitiva. Alguém já ouviu falar disso? Eu acho que o Ícaro já, né? Né, Ícaro? Acho que você já ouviu falar da teoria da carga cognitiva no curso lá, né? Mais alguém? Eu não. Tá, então assim, a teoria da carga cognitiva, ela foi desenvolvida por essa pessoa, John Sweller, né? E é um investigador, tá? Da área de aprendizagem. E o que a carga cognitiva ela nos coloca, né? Na verdade, o que ela faz? Ela estuda a forma como a nossa memória de trabalho, que é a memória mais recente nossa, como é que ela funciona para a gente aprender e entender determinadas coisas, né? Então, nessa teoria da carga cognitiva, inclusive tem um artigo que eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp, do Nelson Souza, ele coloca 29 diretrizes, olha só que interessante, 29 diretrizes que vocês podem seguir, que a gente pode seguir, para que uma aprendizagem seja bem incorporada pelo aluno. Porque, assim, o que ele coloca? Que muitas vezes você coloca informações que, ao invés de ajudar o aluno, vão atrapalhar o aluno. Sabe aquela coisa de, eu vou dar aula de xadrez, então eu vou ensinar isso, vou ensinar aquilo. Você traz um monte de atividade para a criança, enche ela de atividade, e ela acaba se misturando inteira nas atividades e não consegue dar conta, né? Mas eu separei aqui, nessa questão da teoria da carga cognitiva, essa primeira fala aqui dele, que ele coloca assim, que use diagramas para otimizar o desempenho em tarefas que requerem manipulações espaciais. Veja bem, o xadrez ele é um jogo extremamente de visão espacial. E a gente vai ver isso na próxima aula, inclusive, com mais afinco, né? Porque a gente vai estar trabalhando com questões de direção, sentido, né? Vamos trabalhar com casas, com notação algébrica, com várias peças diferentes, em posições diferentes e muito dinâmica, né? Deixa eu ver, o Nathaniel está falando como consigo o livro Xadrez para Todos. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês também, tá? Eu acho que eu tenho o PDF dele, do professor Wilson, doutor, ele já deu o ok dele para distribuir, então acho que não tem problema. Depois eu vejo com ele e aí eu passo para vocês. Se não tiver problema, eu passo, tá bom? Então, continuando, né? Então, essa teoria, dessas diretrizes, é para justamente otimizar a aprendizagem, né? Aí eu vou entrar um pouquinho dentro de neurociência, que eu acabei de fazer a pós agora também, porque, assim, tudo que a gente aprende, ele só realmente é aprendido se ele fica retido na memória. Porque a memória é o principal, né? Você precisa lembrar as coisas, né? E quando a gente lembra as coisas, a gente chama de evocação. Então, por exemplo, quando você aprendeu, por exemplo, nessa segunda lei de teoria da carga cognitiva, você aprendeu as letras, né? Então, separadamente, você aprendeu 23 letras na minha época, hoje em dia é 26, né? Com o K, Y e o W. Você aprendeu as 26 letras separadas, você memorizou as letras, você memorizou o som das letras, né? Aí depois você começou a memorizar a junção dessas palavras, dessas letras que formam as palavras. Então, quando você lê alguma coisa hoje em dia, você não se preocupa mais nas letras separadas uma da outra, você já lê como uma única esquema, eles chamam de esquema, ou chunk, né? Que eles chamam isso na teoria da carga cognitiva. Você pega todas essas letras, junta num arranjo lá, e ela forma um esquema, né? Então,
por exemplo, aqui a própria palavra teoria. A palavra teoria, ela é composta por todas essas letras aqui, né? Todas essas 6 letras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, mas você não fica separadamente observando, porque a sua memória já se integrou e você consegue decodificar essa palavra sem problema nenhum. Ela se tornou um único esquema, né? E isso funciona também na matemática, e isso funciona também com o xadrez, né? Então, a gente vai ver mais para frente lá, acho que na 4ª aula, se não me engano, que a gente vai falando de meio jogo, sobre a questão dos padrões, que seriam mais ou menos os esquemas, tá? Porque assim, nós temos a memória de curto prazo, né, que é aquela memória que a gente usa, por exemplo, para memorizar um número de celular que alguém te passou, você não está com o seu celular na hora, a pessoa fala, o número tal, aí você fica lá, tal, pode esquecer. Aí você chegou em casa, colocou aquele número no celular, passou meia hora depois, nem lembra mais que número que é. Ou seja, a sua memória já foi embora, acabou, né? E a memória de longo prazo, ela é aquela memória que fica gravada. Ou seja, se você, por exemplo, não gravar esse número de celular que você pegou com alguém e ficar repetindo várias vezes, você vai acabar memorizando esse número de celular. E se você usar muito esse número de celular para falar com alguém, você vai sempre lembrar desse número, né? Tanto que nós lembramos o nosso próprio número de celular, porque a gente usa direto ele para passar para as pessoas, para, né, consultar. Então, a memória de curto prazo é uma memória de trabalho que você usa e ela acaba logo, e a memória de longo prazo é aquela que você guarda para si. E aí foi detectado que essa memória, deixa eu voltar aqui, essa memória de longo prazo ela é constituída por esquemas, né? É aquilo que eu falei. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como vocês memorizam um número de celular quando alguém falar para vocês? Qual é a forma que vocês usam para memorizar? Alguém quer falar? Ai. Rapaz, para mim eu acho que fica fácil juntar de 2 em 2. Se for 9 números, tenta juntar os 3 primeiros e separa de dupla depois. Eu não sei dizer se eu teria algum tipo de método para gravar número fácil assim. Mas eu acredito que é por aí que eu faço. Uma pessoa me fala para que eu leve. Por exemplo, assim, eu trabalho com cobrança também no meu dia a dia. Então, tem dias que eu preciso dar uma ligada para o cliente. Então, eu pego a ficha da pessoa, olho o número e aí eu guardo a ficha na minha mochila. E esse tempo que eu tenho para lembrar é o tempo que eu gravei os 3 primeiros e eu sigo de 2 em 2. Acredito que seja esse o meu método, então. Mais alguém quer colocar como faz para gravar? Ou não precisa ser número de celular, de repente um número de CPF ou RG ou uma outra coisa. Como é que faz para memorizar, pelo menos naquele momento ali, para não esquecer na hora ali, para depois guardar? Tem alguém que quer falar? Eu também faço semelhante que o colega comentou ali, mas se tiver, por exemplo, um padrão repetido, eu fixo naquele padrão. Digamos que repetiu uma dezena de números, ou que nem no meu CPF, um grupo de 3 termina com 4 e outro grupo de 3 em seguida também começa com 4. Então, ali é uma ponte, assim. Então, são os padrões, né? E sequências e grupos. Legal. Isso aí, pessoal, isso aí bate muito com a teoria da carga cognitiva, porque, assim, existe um número mágico que foi encontrado, isso a partir de um monte de pesquisas, né, e testes. O número mágico, o número 7 é o número mágico. Mais ou menos 7, ou seja, ou 5 ou 9. São 5 ou 9 elementos que a nossa memória de curto prazo consegue guardar ali de forma significativa. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu caso. Eu vou decorar o número de celular, eu coloco assim, 9, eu separo o primeiro 9. Aí eu pego o outro padrão, tipo 9407, 4 números, 3236. Então eu separo 9, 4 e 4.
eu estou dentro dessa margem tranquila de memorização. E o ser humano tem essa questão de separar entre ou 5 até 9 elementos, né? Então, não adianta eu querer colocar... Se eu colocar pouca coisa, vai ficar muito fácil. Se eu colocar muita coisa, vai ficar muito difícil e a pessoa não vai conseguir armazenar. Aliás, quem tem Netflix, tem uma série, se eu não me engano, é Explicando a Mente. Eu acho que é isso. É uma série explicando a mente, e o primeiro episódio mostra pessoas que têm super memória, né? E é interessante que eles mostram como essas pessoas organizam essas informações para guardar uma sequência, sei lá, de 80 números, por exemplo, 80 dígitos, né? E como é que a pessoa faz para organizar mentalmente essas memórias, essa memória que ela tem. Então, quem tiver Netflix e quiser assistir, eu acho que vale a pena, tá? Então, a carga cognitiva é isso, né? Então, a gente, na hora de dar aula de xadrez, a gente precisa ter em mente se aquele esforço que a gente está passando para a criança, ele está muito abaixo ou se ele está muito acima do que a criança pode colocar. E é assim, e isso não depende da idade, tá? Eu conheço, por exemplo, alunos de 7 anos que vão muito bem no xadrez, e alunos de 15, 16, que têm uma dificuldade enorme de xadrez, porque cada um tem a sua história. Mas a gente tem que achar o ponto, né? Então, a gente, dentro dessa teoria da carga cognitiva, eu vou disponibilizar, inclusive, essas diretrizes para vocês lá no WhatsApp. Dê uma olhada com calma, leiam, quem tiver com vontade, quem tiver tempo, porque essas 29 diretrizes, elas ajudam bastante a gente. Inclusive, ele coloca esse exemplo que eu dei para vocês das palavras, das letras, está dentro desse artigo, e também ele também associa muito com matemática também, tá? Associação de matemática dos esquemas matemáticos. Então, vale a pena. Se tiver algum professor de matemática aí no nosso grupo, então já pode aproveitar, tá? Eu quero esse artigo aí dessas 29 diretrizes. Eu estou precisando que, inclusive, eu, como tenho também uma filha, né, pretendo ensinar ela o xadrez, estou sentindo uma leve dificuldade em ensinar ela qualquer outra coisa agora no aprendizado dela de pré-escola. Eu sinto que para ela parece que é meio difícil encaixar na memória dela. Então, acho que está faltando algum método para que eu incremente esse ensino a ela. Então, acho que essas 29 diretrizes aí, acredito que irão me ajudar, sim. Com certeza vão. Pelo menos vão dar um norte para você do que você pode fazer ou não. Isso é bem interessante. Certeza. Mas pode ficar Beleza. tranquilo que eu vou colocar lá, sim. Valeu. Bom, seguindo, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa também? Fica à vontade, gente. Aqui é um bate-papo, tá? Eu só estou aqui, eu sou o tagarela, mas vocês podem falar. Podemos seguir, então? Então, vamos lá. O legal dessa teoria, e que tem tudo a ver com o xadrez, é que, você vê, aqui ele coloca que ele pode ser aplicado em qualquer tipo de ensino, mas ele é muito mais voltado à resolução de problemas, né? Inclusive, nesse artigo mesmo, ele coloca uma série de questões, né? Da resolução de problemas, de questão do problema resolvido, do problema assim e tal. Então, é bem interessante essa questão, porque como o xadrez a gente trabalha muito em cima de problemas, né? Então, essa teoria da carga cognitiva, ela é interessante. Por exemplo, a teoria da carga cognitiva diz que a gente não pode usar duas formas distintas ou divergentes na hora de tratar um assunto. O que ele coloca assim? Para você não desviar o foco, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu fiz lá atrás, que eu pegava os meus alunos, colocava lá uma fotinho, lá, uma imagem de uma posição do xadrez e botava um texto lá escrito sobre isso. Lê aqui e tal, não sei o quê, papapá. Aí chegava na aula seguinte, ou a criança não tinha lido, ou o menino não tinha lido, a menina, ou não tinha entendido direito, e eu falava, pô, mas eu deixei explicado tal. E a teoria da carga cognitiva, ela explica isso para a gente, que se a gente usar dois recursos que são conflitantes, a gente dificulta, a gente sobrecarrega a nossa memória. Porque a nossa memória de trabalho, ela vai se dedicar mais a um tipo ou outro, né?
Então, por exemplo, tanto o gráfico que você tem como o texto que você coloca, né, são dois conflitantes, porque os seus olhos têm que acompanhar uma coisa e você tem que identificar no texto, depois você tem que transportar para o gráfico, e aí você tem um conflito aí. Então, qual é a recomendação? Que você, por exemplo, apresente um gráfico, mas que você coloque uma parte falada, né? E isso, nesse ponto, como eu já mostrei aqui para vocês, lá no Lichess, que a gente entrou agora há pouco, fica muito fácil, né? Porque a sua memória, ela libera, né, o fato de você não ter conflito, então os olhos estão acompanhando o movimento e o seu ouvido está acompanhando a fala, está acompanhando a ideia, e você vê a coisa fluindo ali, né? E mesmo que você não tenha nenhum movimento, que seja apenas um gráfico impresso, se você pegar esse gráfico ou você pegar um mural imantado e você começar a falar para eles, né, ou comentar ou conversar com eles, fazer perguntas, a chance deles aprenderem e de entenderem é muito maior do que você pegar um texto e colocar para eles, né, lerem e decodificarem ao mesmo tempo, tá? Ficou clara essa questão da teoria para vocês? Mas Sim, ficou. uma dúvida. Sim, claro. Essa sobrecarga seria no caso de você apresentar uma ideia, digamos, ao mesmo tempo, né? Porque eu poderia, Isso. digamos assim, uma hora eu uso ali uma imagem, trabalhou aquela imagem, em seguida eu uso um texto. No caso, Sim. é ao mesmo tempo, né? Sim, ao mesmo tempo, quando você coloca as duas coisas juntas, né? E na verdade, assim, em alguns casos, por exemplo, depois que a criança ela aprendeu, ou o adolescente mesmo, o adulto aprendeu aquele processo, você pode trabalhar com a questão da memória dele, aí você pega o texto e você tira o tabuleiro. Aí ele vai imaginar aquele tabuleiro. Aí já é um outro processo, entendeu? Então ele vai ler o texto e mentalmente ele vai tentar criar aquela imagem do que está acontecendo no texto. Aí é um trabalho de memória mesmo, de evocação, né, que a gente chama de evocar, né? Memórias e conteúdos. E aí não tem problema. O problema é você simplesmente colocar aquela coisa fria, né? De colocar o texto e o gráfico junto e largar a mão lá para ele se virar. Porque tem eu não sei se esse é o nome correto, a pirâmide da aprendizagem, que diz que você aprende 10% ouvindo, 20% lendo, 30% ouvindo e não sei o quê. Então, significa que diferentes formas de você trabalhar, de você experimentar o conteúdo, aprofunda mais o teu conhecimento, né? Sim. E agora, o que tu me traz ali é uma coisa que eu não tinha pensado ainda. Colocar ao mesmo tempo pode atrapalhar, né? Sim. Porque o aprofundamento, ele é ao longo do tempo, né? E a partir da repetição também. Então, é um ponto bem interessante. Inclusive, ele coloca nesse artigo que eu vou disponibilizar para vocês, ele dá alguns exemplos da matemática e como a questão textual, mesmo com o texto, tá? Você consegue melhorar essa questão da memória da criança ou do adolescente ou do adulto, mesmo com o texto, na forma como você organiza as informações ali para ficar mais fácil de entender. É bem interessante essa questão da teoria da carga cognitiva. E ajuda muito a gente a, por exemplo, otimizar a aprendizagem, né? Porque, imagina, o xadrez, como a gente já falou, tem um monte de pecinhas, cada um movimenta de um jeito, você tem milhões de possibilidades de movimento, milhões de tomadas de decisões a fazer, e se você, por exemplo, começa a colocar muita informação e essa informação não se conecta, né? Então, provavelmente, o seu aluno não vai ter um bom desempenho no xadrez também, né? Então, fica um alerta para a gente aí. Tranquilo? Então, vamos seguir. Bom, então agora que a gente já conversou sobre carga cognitiva, falou sobre método, então eu gostaria de falar com vocês assim da importância, né? Lembra da frase inicial lá, né? Melhor ter um plano ruim do que não ter, né? Nenhum plano. A gente precisa ter um planejamento,
no xadrez. A gente não fala que o xadrez é um jogo de planejamento? Poxa, se um jogo de planejamento e o professor não faz um planejamento para sua turma, opa, tem alguma coisa estranha, né? E é interessante que esse planejamento ele seja bastante claro, né? Ainda mais se você for apresentar na escola, né? Como um projeto, ou quando o seu coordenador pedagógico ou a direção da escola solicitar, para que você dê um panorama claro do que você quer com esse planejamento anual, né? E por isso que eu até perguntei lá no início, lá mostrei para vocês a diferença entre aula e treinamento, porque assim tem escolas que querem o xadrez pedagógico, o xadrez para trabalhar no auxílio do desenvolvimento das habilidades cognitivas, para ajudar na parte do curricular tradicional da escola. Tem escola que não, tem escola que quer o xadrez como extracurricular porque quer montar equipe de competição para competir no campeonato, sei lá, paulista ou mineiro de xadrez escolar, campeonato nacional, porque a escola quer se destacar. Então, na hora que você vai fazer o seu planejamento, você precisa ter em mente qual é o seu objetivo, tá? Enquanto professor. Porque a criança ou adolescente, ele vai entrar lá não com esse mesmo motivo que nós, né? Ele vai entrar lá porque ele quer jogar, ele quer o desafio, muitas vezes, né? Muitas vezes ele vai lá com muito pouca boa vontade, porque o pai fala, não, fulano tem problema lá, ele é muito inquieto, ele não se concentra, então vou botar no xadrez, porque o xadrez faz milagre. Eu não sei se alguém já ouviu isso, mas eu já escutei muito, né? Fulano, ele não para quieto, fulano não se concentra, então ele vai fazer xadrez. Aí o moleque ia lá com um beiço desse tamanho, né? Porque ele não queria. Depois ele acostumava e jogava. Mas tem uns que não queriam de jeito nenhum, né? Então, nosso objetivo tem que ser claro, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui para vocês, não é uma receita de bolo, tá? Isso aqui é só uma sugestão, né? Quando vocês forem montar o planejamento de vocês, você tem que ter o planejamento, o objetivo geral do que você quer, né? Então, nesse caso aqui, fruir o xadrez como ferramenta pedagógica. Veja, aqui eu já coloquei o xadrez como ferramenta pedagógica. Então, esse planejamento é voltado para uma escola que não está muito preocupada com um atleta de competição, tá? Objetivos específicos. Aí sim, eu coloco o que é específico do xadrez, planejamento futuro, controle de ansiedade, percepção visual e espacial, tomada de decisão, elaboração de estratégia, retenção de dados, que é a memória, melhorar a memória, cálculo de probabilidades, autocontrole, que isso é importante também, no xadrez a gente vai ver muito isso, também essa questão, autoconhecimento, conceito de competitividade e fair play, né? Então, aqui você elencou o objetivo geral, elencou o objetivo específico, e aí você faz uma previsão das suas aulas. No caso específico aqui, por exemplo, dessa escola, eu tinha aqui de março a junho, de agosto a novembro, vamos colocar assim. Então, eu sabia que eu ia ter 34 aulas, eu tinha uma aula por semana, aliás, 2 aulas por semana, só que era dobradinha, era tudo no mesmo dia. Então, eu sabia que no primeiro semestre ia ter essas 34 aulas e no segundo semestre 40, né? Então, eu tinha que desenvolver o meu conteúdo com os meus alunos dentro dessas aulas todas. E aí o embasamento pedagógico, né, que é aquilo que eu coloquei para vocês, né, na questão da BNCC, né, são as habilidades, né, eu coloquei os códigos, porque para a escola, para quem trabalha em escola, isso aqui é normal, então eles vão ver aqui os códigos, vão saber exatamente o que eu quero dizer sobre esse embasamento pedagógico. E na literatura, né, alguns materiais que eu usaria com os alunos. Então, no exemplo aqui, olha, coloquei o Jogo Imortal, não sei se já ouviu falar, ouviu falar desse livro, David Shank, aliás, é um livro maravilhoso. O Manual de Xadrez do John Nunn, né, que tem bastante atividade de quebra-cabeça. Treinamento completo de xadrez também do Richard Palizer também, que isso aí tem gráfico até dizer chega. Xadrez para Todos, que é um livro que não é o do Wilson, mas é de um amigo meu, conhecido meu, James Mann, que é mestre internacional, tive o prazer de trabalhar com ele. E o meu primeiro livro de xadrez do Wilson da Silva. Esses foram alguns exemplos. É lógico que você, por exemplo, que nem eu já ouvi o professor que colocou aqui, que leu o Garry Kasparov, né? Se não me engano, foi isso, né? E aí ele pode colocar na literatura lá. Sim, ele sim, o Garry Kasparov. Mas o caso do Garry, ele tem
como é que eu posso falar, uma pegada mais para melhorar o jogo, para mostrar a divisão do jogo em si, ele mostra a partida deles, é didático nessa questão de você melhorar o seu jogo. A questão pedagógica realmente foi mais esse meu primeiro livro de xadrez e do Wilson da Silva, que eu usei bastante, junto com um outro, que eu não estou lembrado do nome agora, mas eu acho que era do Tirado, se eu não me engano, era do Tirado, não estou lembrado é o nome. Ah, é o xadrez. Não é o xadrez, tem o xadrez para todos também, que é o mesmo nome desse que eu falei, só que é do Wilson e do Tirado junto. Acho que deve ser esse aí. Então deve ser. É o xadrez para todos, que eles fizeram esses dois livros, né? Mas assim, Acredito que essa questão, né, assim, por exemplo, o Gary Kasparov, por exemplo, vai chegar um momento, por exemplo, que seu aluno, por exemplo, o seu aluno, eu tive esse caso. O aluno ficou comigo durante 5 anos. Ele foi do segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Pô, ele tem que, eu tenho que dar eu tenho que trabalhar, né, o xadrez com eles. Então chegou um momento em que eu não podia ficar sempre na mesma coisa. Então, esse, por exemplo, o Gary Kasparov, tem coisas que a gente pode aproveitar, né, para discussão, para melhoria do jogo, para desempenho de partidas, né, para resolução de alguns problemas. Então, você pode colocar na sua literatura de base, sem problema nenhum, né? Você pode iniciar o aluno com... A gente vai ver isso agora, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu vou falar para você entender melhor, né? Ó, vamos colocar assim, nesses conteúdos, né? O módulo iniciante, tá vendo? Aquele garotinho que começa. Trabalha a história do xadrez e o básico do jogo. Tabuleiro, peça, movimento, movimentos especiais, regras básicas, né? Aprender direção e sentido, né, no tabuleiro, diferenciação de formas, posições, coordenadas, processo de sequência lógica, né? E aprende um pouquinho sobre relógio. Já no módulo avançado, ó, já é outro processo, ele já passou do iniciante e ele já veio para o avançado. Os alunos desenvolvem forma de jogo mais técnica. Então, você já vai começar com a parte mais técnica, né? Por exemplo, de repente, o aluninho lá, ele começou com as movimentações, mas você já ensinou o checkmate do louco, para desespero de alguns aqui do grupo. Aí você ensinou o checkmate do pastor. Então, assim, você já deu uma iniciaçãozinha mais técnica, né? Então, aí já o avançado já aprende sobre meio jogo, abertura, finalização, né? Conhece algumas aberturas consagradas, tipo a abertura Rui Lopes, a defesa siciliana, a francesa, a italiana, o jogo piano, e assim vai, entendeu? Um Caro-Kann, uma Petroff, e você vai passando esses conceitos. O mate de Boden, por exemplo, que é um mate bem interessante, o mate de Philidor, parece que não, mas acontece muitas vezes, né? Sim. Então, assim, você já vai no módulo avançado trabalhando mais essas questões. Então, ó, daqui eu coloquei, acelera a capacidade de tomada de decisão e aprende a avaliar as possíveis sequências de cada movimento. Veja, hoje em dia, com a questão digital aí, né, na internet e tudo mais, nada impede de você fazer um evento, pelo Lichess mesmo, né, um evento de 3 minutos. Pô, em 3 minutos, cara, o cara tem que pensar rápido. Mesmo 5 ou 10 minutos, o cara tem que pensar rápido, né? Então, você tem que acelerar essa capacidade. E a gente vai ver que essa capacidade de tomada de decisão, a gente vai aprender isso aqui no curso com a questão dos padrões, né? Reconhecimento de padrões de jogo, né? Porque, assim, já saíram pesquisas que mostram que o jogador de xadrez, o cara que é mestre, o cara que é competidor, ele não é necessariamente mais inteligente ou a memória dele seja melhor do que uma pessoa comum. Interessante isso, né? A gente sempre acha que um jogador avançado, né, um jogador de competição, a memória dele é extremamente... Não, o que foi descoberto é o seguinte, que, pelo menos nesses estudos, né, é que esses jogadores, eles tinham uma memória de padrões, né? Então eles acessavam, e como eles tinham conhecimento de muitas variações, eles aproveitaram no momento da partida para usar esses padrões. Então, isso bate um pouquinho com a teoria da carga cognitiva, a questão do esquema, né? Em que você consegue evocar. É uma coisa que eu, enquanto jogador e
enquanto, digamos assim, organizador de torneios, que eu venho fazendo isso bastante, desses torneios remotos famosos, né, que joga-se pelo WhatsApp, faz um agendamento e tal. Então, o que eu vejo muito é que muitos jogadores fortes, eles indicam que jogadores que estão ali na faixa de 1.600 a 1.900, 2.000, que façam diariamente exercícios táticos para reconhecimento de padrões. E eu sou um exemplo disso, porque eu comecei a fazer isso há um tempo atrás e eu vi mudança, porque a gente acaba reconhecendo que, querendo ou não, são 64 quadrados que têm as suas peças e a nossa mente tem a possibilidade completa de reconhecer aquilo ali. Agora, existe um detalhe, não sei se mais algum dos colegas aí podem confirmar comigo, que enquanto a gente está ali fazendo exercício, é de certa forma fácil, mas na hora de uma partida, o negócio parece que não flui, parece que a gente não vê, fica cego, é um negócio meio sem explicação. Mas Se isso é você muito faz beats, interessante. então, né? Se você faz beats, então fica Nossa! pior ainda, né? Você vê o relógio fazendo assim. Isso. Mas isso é muito interessante mesmo. Essa questão de reconhecimento de padrão, principalmente para o lado do xadrez hoje, é posso dizer assim, é um segredo de avanço no seu jogo. Com certeza, com certeza. E isso é uma coisa que a gente vai, daqui para frente, eu acho que com mais pesquisas, a gente vai desenvolver muita coisa ainda nesse ponto, né? Porque, assim, é impossível, olha, sinceramente, eu acho humanamente impossível você decorar todas as aberturas, por exemplo, memorizar todas as aberturas. Agora, você pode entender o conceito da abertura e memorizar alguns padrões, né? Isso. Por exemplo, você tem as sicilianas, tem a variante Dagão, tem a variante Nardov, né? Você entendeu? E aí você vai vendo que o princípio é o mesmo, o que muda é a resposta que o adversário dá e você toma uma atitude diferente ali, né? Perfeito. Então, nesse ponto que é interessante a gente trabalhar essa questão dos padrões. Por isso que eu falei do Garry Kasparov não ser problema nenhum dentro da literatura de apoio, porque vai precisar, não tem jeito, Entendi. né? Uhum. E aí, nesse planejamento, eu que trabalho em escola, eu gosto muito de jogos de apoio. E eu escolho a dedo quais são os jogos, né? Então, são jogos que facilitam o processo mental de raciocínio, que trabalham em direção e sentido, que trabalham com processos e procedimentos. Isso na aula de quinta-feira eu vou estar mostrando para vocês quais são os jogos de apoio que eu, Marcelo, né? Alguns a gente compra, outros eu desenvolvi para trabalhar com a questão do próprio apoio ao xadrez, né? E assim, para diversificar a aula, né? O aluno vai lá, ele joga um jogo diferente. Eu sempre brinco que eu falo que vamos lá, vamos esquentar o cérebro, vamos aquecer o cérebro, né? Vai ser um aquecimento. Então o aluno faz aquele joguinho e dali a gente parte para a aula propriamente dita. Com o passar do tempo, esses jogos eles vão desaparecendo, tá? E vai ficando mais o xadrez mesmo, né? Então eu descrevo aqui embaixo nos materiais, né, o que eu preciso, né, no caso do xadrez, conjuntos de jogos, tabuleiro, relógios, quadrimantado, se não tiver, por exemplo, um data show, né, se não tiver internet. Agora, se tiver internet data show, quadrimantado cai fora, porque fica muito mais tranquilo trabalhar, né? E nos jogos de apoio eu divido no módulo iniciante e avançado. Eu levo em consideração aqueles que estão começando, inclusive por idade nesse caso, em alguns casos, né? E o módulo avançado também eu tenho algumas sugestões aqui de jogos que a gente pode usar, né? E no nosso planejamento, a gente não pode deixar de ter a avaliação, né? Essa avaliação ela é contínua, gente. Não tem como você, que nem eu, que sou mais velho de guerra, né? Você passava lá 2 meses tendo um monte de matéria, chegava lá no finalzinho do bimestre, pronto, prova. Aí vinha umas 50 questões lá, você tinha que responder, se não desse certo, você se lascava, né? Então, não é bem assim essa avaliação estanque. A avaliação ela tem que ser contínua, você tem que acompanhar o aluno ou os alunos, né? Dentro do possível, né? Para você ter uma ideia do que você, professor, tem que fazer. Né? A avaliação, muitas vezes, ela não é o aluno, a avaliação é para você. Porque você está disponibilizando um conteúdo, você está disponibilizando uma aprendizagem, e você precisa saber se o que você disponibilizou para estas pessoas
se está chegando nelas, se está fazendo algum sentido para elas, se elas estão realmente aprendendo aquilo, né? Então, a avaliação, eu até vou ver se eu consigo colocar, não sei, mas o Lucchesi é uma pessoa que trata muito de avaliação, e para quem assistiu o módulo do Holanda, o módulo A, ele falou sobre a avaliação também de Lucchesi, falou alguma coisa, mas a avaliação é justamente para o professor, principalmente, né? Então, quando o professor formula algum teste, formula algum quebra-cabeça, na verdade, ele não está querendo saber só se o aluno aprendeu. Ele quer saber se o que ele fez com que o aluno conseguisse compreender aquele conceito, compreender aquela informação, tá? E aí nós vamos passar para a questão do planejamento em si, tá? Veja bem, aqui eu vou colocar assim, aqui existe aqui, se vocês olharem, é um método estruturalista, tá? Nada impede de vocês montarem o planejamento de vocês da forma como vocês quiserem. O que eu considero interessante é assim, vocês determinarem quais são as competências e habilidades, né? Tem aquela questão da BNCC, mas você pode formular as suas próprias, né? Aí já pensando no xadrez especificamente, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do módulo iniciante aqui, olha. Eu peguei os 2 primeiros meses, vamos colocar assim. Então, qual a competência, né? Compreender as possíveis origens do jogo de xadrez e ser capaz de recontar as histórias, né? Dominar os movimentos e capturas do peão, aí pensando no método estruturalista, tá? Você pode colocar o holandês e substituir essa questão do peão pelo, por exemplo, do rei e dama, né? Dominar os movimentos de captura do bispo, ser capaz de coordenar visão com movimento, resolver pequenos problemas de lógica, né? Já no segundo bimestre, dominar o conhecimento sobre tabuleiro de xadrez, colunas, fileiras diagonais, dominar os movimentos de captura de torre e tal. Então, assim, você vai colocar naquele período quais são as competências e habilidades que você quer desenvolver no seu aluno, né? E aí você vai colocar situações didáticas também, né? Qual é a sua situação o que é uma situação didática? Ou seja, como é que você vai fazer que o seu aluno desenvolva essas competências e habilidades? Qual é a forma como você vai usar? Então, leitura de texto, uma aula expositiva, exercício de quebra-cabeça, jogos de apoio. E aí você vai determinar, dentro dessa situação didática, né, quais são os materiais que você vai usar, né? Conjunto de peças, tabuleiro de xadrez, aí o jogo em si, folhas de atividade, lápis, tal. E na avaliação você vai colocar domínio de movimentos e capturas de peões, bispo durante os peões, jogo de peões, sondagem de texto. Por exemplo, aqui na sondagem do texto recontado da história, por exemplo, você apresenta para eles a lenda de Cissa, ou de Cessa, como o pessoal fala, né? Eu acho que todo mundo conhece a lenda aqui, né? Do sábio que inventou o jogo de xadrez, que levou lá para o rei, que o rei estava amargurado, e aí o rei ficou feliz, pediu para ele pediu o que quisesse, ele pediu o trigo lá. Acho que todo mundo conhece essa história, né? E aí você pode chegar para as crianças e falar assim, olha, essa aqui é uma história que alguém contou, uma lenda. Você consegue criar a sua própria lenda? Pensando nas peças de xadrez, né? No jogo de xadrez. Então você pode trabalhar com essa questão também da criatividade, né? Porque veja bem, o xadrez não é só padrão, né? A gente não pode falar assim, eu sei um monte de padrão, beleza. Não, o Magnus Carlsen está aí para mostrar para a gente que por mais padrão que você tenha, o cara tem um senso de criatividade enorme de jogo. Ele pode até ter aquela visão, né, antecipatória, pensar na frente, mas, gente, a criatividade dele para pegar o adversário de calça curta é, assim, impressionante, né? Nossa, essa questão de visão antecipatória que você falou aí, ficou claro no evento que aconteceu há mais ou menos acho que uns 2 meses atrás, em uma partida que ele estava assistindo, ele disse assim, essa partida aí vai chegar na posição tal, daqui uns, sei lá, 20, 30 lances. Meu amigo, foi dito e certo a posição que o cara falou. A gente que estava assistindo fica, como pode esse cara? Esse cara não é humano. Não, ele é prova de que existe alienígena, cara, não é possível. Boa. Porque assim, o pessoal fala, o Magnus... Meu, ele é 1 em 1 milhão, cara. Assim, Nossa, ele
Nós Nossa. somos o quê? 7 bilhões de habitantes, né? Quantos jogadores de Tipo, xadrez notáveis nós temos no mundo, cara? Não é para todo mundo essa. não é para todo mundo, não. A gente pode tentar chegar lá, né? Sonhar não paga imposto, né? Boa. Bom, vamos lá. Então, assim, aqui eu mostrei um pouquinho do módulo iniciante, aí no módulo avançado, a mesma coisa, tá? Aqui, peraí, deixa eu passar para frente aqui. O módulo avançado, ó, também as competências e habilidades, lógico que você já vai dar uma ênfase maior, né? Exercício de quebra-cabeça, checkmate, jogo de xadrez, tal. Aí tem um jogo de apoio ainda que eu gosto de trabalhar com eles, e alguns jogos que usam a questão da tática e estratégia, né? Isso eu vou conversar na próxima aula, pode ficar tranquilo. Avaliação também a estrutura de jogo de xadrez, abertura, meio jogo e finalização, aí você acompanha, né? Tem uma atividade, inclusive, que eu faço com os alunos, que é assim, eles vão começar o jogo, define quem vai ser branco e pretas, tal, aí eu falo, olha, quando a gente chegar no 8º lance, por exemplo, para o jogo. Vocês vão parar o jogo. E aí eles fazem os lances, né? Quando chega no 8º, eles param, e aí a gente vai analisar quem está com o melhor posicionamento de jogo. Quem ocupou melhor o centro, quem capturou de uma forma que não expôs o rei, se tem algum peão passado, se tem a cadeia de peões foi bem feitinha. Então, dá para você, numa atividade como essa, você coloca lá, sei lá, você tem 14 alunos, você faz 7 duplas, o 8º momento para todo mundo, e aí você vai passando. Aí você pode até, inclusive, perguntar para eles mesmos, falar assim, olha, avalie aí, agora, sem mexer no tabuleiro, mas quem está com a melhor posição. E aí eles vão trocar uma ideia e você passa nessas mesas e vai observando também. E você pode, inclusive, anotar isso numa planilha, né, na questão de como o aluno está indo, né, na questão do desenvolvimento da partida, por exemplo. Num outro momento, você pode, por exemplo, dar um jogo de 10 minutos e falar, olha, vamos ver quem consegue dar checkmate, né? Então, se o aluno fulano deu checkmate, você anota lá, fulano deu checkmate. O outro levou checkmate, você verifica no tabuleiro lá dele, né? Mas por que ele levou checkmate? O que aconteceu? Né? Então, perdeu muito material ou posicionou muito mal as peças. Então, você consegue ter esse tipo de controle, tá? E aí, pensando nessa questão de planejamento, né, que a gente passou aqui falando para vocês, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de uma divisão, né, que você vai fazer das suas aulas. Então, você tem lá o planejamento, né, anual, o planejamento lá, o que você vai expor, né, objetivo específico, tal, como você vai usar, o seu planejamento anual, e aí o seu planejamento mensal, né? Aí você já pode dividir em aulas, né? Primeira e segunda aula, por exemplo, no meu caso aqui, como eu tinha 2 aulas no mesmo dia, então no dia 5 de setembro de 2019, eu trabalhei esse jogo de apoio a balone, deixa eu voltar aqui, jogo a balone e o xadrez com corrida, que é um xadrezinho que a molecada, eles gostam, pelo menos naquela turma gostava. O tabuleiro fica a uns 5 metros de distância do relógio, né? Aí o que a criança faz? Ela tem que ir lá, mexer na peça, faz o movimento, ela volta, toca no relógio, aí outra pessoa sai correndo até o tabuleiro, olha, faz a jogada, volta correndo, toca no relógio. Então fica assim, o xadrez coisa assim, o cara tem que ser rápido, olhar o jogo rápido, resolver rápido, porque o relógio está correndo, né? Então isso foi planejado, aí na aula 3 e 4 também, então você vai determinando. E aí, dentro desse mensal, também, ó, avaliação presente, tá vendo? Ó, observação da tomada de decisão durante a partida, que tem a ver com esse xadrez corrida, né? Observação da abertura e posicionamento das peças dentro do conceito aprendido, porque aqui eles já vão aprender cheque descoberto, né? Identificação e planejamento de ataque, conceito de checkmate com 2 torres, torre e dama. Então, em setembro, eles já estão mais avançadinhos nesse sentido. E aí você já prevê qual seria a avaliação desse mês que você vai fazer com os alunos, tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu estou disparando a metralhadora aqui, tá? Tranquilo, Tudo bem? pode levar. Tranquilo. Maravilha.
E aí nós temos um modelo de planejamento que aí você pode, eu acho que para quem já assistiu a aula do Holanda, mais ou menos isso aqui, olha, é um planejamento mais preparado para treinamento, né? Mas assim, esquece esse conteúdo aqui, tá? Mas assim, você pode fazer um planejamento anual, ao invés de você colocar do jeito como eu coloquei lá, você simplesmente faz um mais simples, por exemplo, né? Então você coloca lá iniciação, história, checkmate, então você prevê aqui, ó, quais são os meses que você vai trabalhar. Então esse conteúdo, março, abril e maio. Intermediário, ó, as 3 fases do jogo, né? Então, vai junho e agosto. Tá? É um planejamento mais enxuto? É, mas também serve, tá? Também serve para trabalhar. E no avançado, ó, tá vendo? Modo de iniciação, modo intermediário e modo avançado. Estudo de aberturas tanto de pretas quanto de brancas, né? Meio jogo, cravado, espeto, ataque duplo, ataque descoberto, peça pressionada, finais, então aqui, ó, de agosto até dezembro. Então você imagina, por exemplo, com um aluninho, você pode dividir isso aqui. E avaliação o tempo todo. É óbvio que neste caso aqui, por exemplo, avançado, você não vai começar o trabalho só em agosto. Isso aqui é só um exemplo, tá? Para vocês terem uma ideia de como vocês podem dividir o seu planejamento ao longo do tempo, tá? E aí vamos entrar na questão da avaliação, como eu falei para vocês, que ela é importantíssima para a gente, né? E vamos para a parte final da nossa atividade de hoje, que é assim, essa avaliação a gente pode fazê-la, como eu disse, continuamente. E como é que a gente pode fazer? Através de desafios. Ó, pensando aqui, ó, dá uma olhada aqui, eu peguei até um exemplozinho aqui do método holandês, né? De algumas sequências que você vai fazer para dar o checkmate no rei, né? Então, aqui uma sequência, tá vendo? De dama e rei contra rei. Aqui também, só que numa outra posição um pouco mais elaborada. E aqui já um processo mais complexo, né, para eles, que seria rei torre contra rei torre, para dar uma brincadeira boa, né? E é lógico que você vai criando os desafios que você, conforme você vai ensinando, vai passando, você vai passando esses desafios. E aí eles podem resolver isso até no papelzinho, se for o caso, né? Você, sei lá, imprime lá, tira xerox, sei lá, eles resolvem. E aí você pode enriquecer esses desafios, tipo, você vai pedir para eles fazerem uma setinha para onde é que a peça tem que ir, ou se eles já estão em estágio um pouco mais avançado, eles vão escrever a sequência, né, de algébrica que eles vão estar usando para justificar aquela movimentação, e você vai guardando esse material, né, para você ver no desenvolvimento dele. E isso você pode, essa questão do desafio, a questão do que eu falei sobre parar no meio, depois do 8º lance, do trabalho que você faz observação de jogo, você pode montar um relatório individual. Na verdade, esse relatório, inclusive, eu uso na escola que eu dou aula, né? Esse relatório é dividido em 3 partes, né? Que eu dividi em dimensão interpessoal, ou seja, a dimensão dele, né, com as outras pessoas, a relação dele com o mundo, a dimensão pessoal, que é a relação dele com ele mesmo, e a dimensão do jogo, que é o específico do xadrez, né? Aqui eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem, ó, no caso dos iniciantes, são 23 itens que eu avalio de 1 a 10, né? E aí eu faço algumas questões para eu mesmo responder com os alunos. E muitas vezes eu já cheguei a fazer eu já cheguei a imprimir esse material e pedir para o próprio aluno marcar o que ele achava e em que ponto que ele estava, né? E eu tive respostas muito interessantes. Assim, eu achei que ia ter a maquiagem, né? Vou colocar tudo 10. Não, teve aluno que colocou 3, colocou 4 para ele mesmo. E foi bem interessante essa experiência. Então, aqui eu coloco, olha, no interpessoal, por exemplo, a relação dele com os colegas, na questão da cordialidade, se na decisão de quem começa a partida foi tudo bem, se houve respeito, né, ao oponente, né? A gente sabe que às vezes ele se exalta um pouquinho, né? Se cumpriu com as regras, se ele colabora durante a aula, por exemplo, com um ambiente legal de aprendizagem, se ele é capaz de dialogar sobre a atividade e assim por diante. A dimensão pessoal, né?
Aí ele se mantém o foco na partida, se ele compreende o jogo, o objetivo do jogo. Ó, lembra? Isso aqui é interessante no método holandês lá, o objetivo do jogo. Ele sabe qual é o objetivo, ele entende o que é checkmate, ele entendeu já que ele não pode capturar o rei, né, que o rei nunca sai do tabuleiro, né? Ele entendeu que ele não pode, por exemplo, pegar e colocar 2 reis no tabuleiro, porque eu já tive aluno que queria colocar 2 reis para poder ficar mais forte. Na cabeça dele, se eu tiver 2 reis, eu fico mais forte, porque aí a justificativa dele é assim, que ele ia dividir a atenção do inimigo para jogar. Que estrategista! Pois é, você vê. Ia ter que levar 2 mates, 2 vidas. E foi justamente quando eu expliquei sobre a promoção do peão, que eu falei que ele podia promover, tal, menos o rei. Ele falou, mas eu quero promover, eu quero ter 2 reis. Eu falei, mas não pode, não, mas eu quero, porque aí o inimigo não vai saber qual rei atacar. Aí eu vou dividir o exército. Foi muito criativo da parte dele. Bom, dimensão pessoal também se manteve a calma, né? A gente até comentou aqui, né, no relógio, quando começa a chegar nos últimos minutos, segundos, dá uma paura na gente, né, de jogar. Se controla as emoções diante de um resultado adverso. O cara perdeu a partida, tomou um checkmate do pastor, por exemplo. Vou voltar no pastor de novo. O moleque ficou revoltado, chorou, bateu no tabuleiro, né? Então, vê se ele controla as emoções. Se o aluno possui visão espacial, ou seja, eu já vi muito aluno, muitos não, mas eu já vi alunos, como eu falei, né, que o bispo de Casa Branca terminava numa casa preta, ou a torre começava na coluna B e terminava na coluna C, por exemplo, né? Então, significa que a visão espacial dele não está muito bem, eu preciso desenvolver melhor a visão espacial dele, tá? E se o aluno é capaz de tomar decisão, né? É muito comum você ver, para quem está iniciando, a mãozinha vai tocando todas as peças possíveis e imagináveis do tabuleiro, né? Ele bota a mãozinha no peão, não quero, bota a mão no cavalo, não quero, bota a mão no rei, ele não consegue se decidir, né? Ele não conseguiu chegar a um consenso. E na dimensão do jogo, né? Se ele compreende as fases do jogo, né? Abertura é meu jogo final. Conceito de aberturas semi-abertas, aberturas abertas, abertura fechada, o meio jogo, a regra da oposição, reconhecer alguns temas táticos, é capaz de resolver problema de 3 lances ou mais, né? Então, assim, isso é um exemplo do que eu uso com os alunos. Nada impede que cada um de vocês faça os exemplos de vocês, tá? E aí eu gostaria de... Pode falar? Alguém vai abrir o microfone e quer falar? Oi, professor. Não, eu ia comentar que eu fiz algo parecido, assim, mas lá no meu caso, não é escola, né? O formato de oficina, então os alunos aqueles que querem ir, vão no turno inverso. E eu fiz algo semelhante até para os alunos poderem se envolver, assim, de forma mais dedicadas e eles verem o que se esperava deles, né? Então eu fiz um cartaz bem grande, eu utilizei o cartaz, utilizei um crachá e utilizei um caderno. Aí no cartaz havia 4 níveis de jogador. Acho que 4 níveis de jogador. Inclusive eu botei lá a foto do Magnus e botei foto do Kasparov. E nesse primeiro nível ali, então era se o aluno cumprimentava o adversário para jogar, se o aluno usava só uma mão para jogar, se ele organizava as peças no final, né? Se ele sabia perder, né? Porque faz parte também. Sim. Se ele tinha paciência, era algo nesse sentido, né? E a avaliação era que cada conquista dessas, o aluno ganhava uma medalha. E essa medalha, na verdade, era um pequeno V que era colocado tanto no cartaz como no crachá. E aí, quando ele conseguia todas as medalhas daquele primeiro nível, então ele ganhava um novo crachá e agora ele passava a ganhar as medalhas do segundo nível. Muito e aí legal. esse segundo nível já era algumas questões do próprio jogo mesmo, né? Então,
a primeira exigência era que eles tivessem um comportamento aceitável, né? E ajudou, porque eles tinham muito assim de jogar e não parar de falar, né? De jogar e se levantar e reclamar. Então, digamos assim, joga em silêncio. Era dos requisitos. E eles foram, assim, se adaptando, né? E eles gostavam demais, assim, do crachá, porque o crachá mostrava que eles já estavam num patamar de evolução, né? E eles olhavam no cartaz, olhavam no crachá. E o caso do caderno, daí já era os exercícios mesmo, né? Então, mas é bem parecido com o que você colocou ali nessa avaliação, né? Nossa, muito legal. Você vê um sistema meio que também de escotismo, né? Vai ter as É, medalhinhas, tal, Isso. reconhecimento, né, isso. Eu ia fazer essa por, comparação também. E, não é? e, e, e engraçado que também lembra até o método do Holanda, né? O Holanda Chess, porque o Sim, eu método ia do falar Holanda também. ele divide por faixas. E Uhum. professor Bruno, no caso dele, ele faz igual uma arte marcial, faixa branca, faixa azul, amarela e tal. Então, o aluno dele, ele comentou certo dia que tem Uhum. sede em pegar a faixa amarela, parece, que é o nível, digamos, mais dificilzinho para aquela criança que tem, parece que entre 10 e 14 anos que ele falou, parece que é nessa faixa etária. E agora com essa sua ideia também, lembra o escotismo, ficou muito bacana. Bem Ah, legal. eu achei muito legal. Então, isso é legal porque assim, você está fazendo uma avaliação, mas ao mesmo tempo o seu aluno está sendo motivado, né? Porque ele quer conquistar aquilo, né? Uhum. Ele quer o reconhecimento, ele quer a estrelinha, ou ele quer o vizinho, como você colocou, né? Ele quer que o crachá dele passe por uma outra estrutura. Isso é legal. Então, esse é o tipo de aprendizagem que a gente busca, né? Como o Gerson Pérez, que é um professor também de xadrez, né? Conceituado, ele coloca assim, que a gente precisa encantar os nossos alunos, né? E a gente consegue encantar os nossos alunos com essas atividades que a gente promove, né? Essa questão que você Uhum. colocou do aluno ficar inquieto, é muito legal você ver no comecinho, logo no começo, assim, principalmente aqueles que têm pouca experiência, que ele não tira a mão da peça. Ele joga a peça, ele já bota a mão em outra, ele já não está nem vendo o que o outro está fazendo, mas ele já decidiu o que ele quer fazer. Entendeu? Ele mexeu aquela, ele vai mexer a outra. E aí você fala, não, fulano, tira a mão da peça que é a vez do outro. E ele já tá, e às É, vezes o outro está fazendo um movimento, ele já está com a peça já, os dois com a peça na mão jogando. Então essa ansiedade, ela naturalmente ela vai sendo trabalhada ao longo do tempo e o silêncio ele vai sendo conquistado de uma forma bem no meu caso assim, o que eu avalio é bem tranquila. Eu sempre comento que as minhas primeiras aulas de xadrez, o pessoal acha que os caras estão jogando futsal, entendeu? Porque é uma gritaiada e tal. Quando chega lá para abril, maio, já começa o ruído ficar menor. Quando chega lá para setembro, outubro, cara, é silêncio total. Você só vê o barulho do relógio, assim, porque ele já. Quanto uhum. mais você aprende do jogo, quanto mais você entende dos desafios, mais você tende a aumentar a sua concentração, né? Seu ponto focal. E aí as conversas paralelas começam a assumir mesmo, porque ele está concentrado na partida. E isso significa o desenvolvimento e engrandecimento da atividade, né? Que é muito legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Uma experiência? Sempre bem-vindo. Ainda temos tempo ainda no horário de hoje. Não? Bom, então eu vou terminar minha fala aqui, que o Austin coloca aqui, pelo menos atribuem a ele essa fala, que a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de planejamento. Cara, essa frase é ótima e para a escola também, para o professor é ótima, né? Porque o professor não pode falar que ele não teve tempo de fazer atividade. Eu sei que tem, claro, tem as questões de professor que trabalha 3 turnos, é complicado. Mas para você fazer um bom trabalho, você precisa ter um bom planejamento, tá? Então, por mais conhecimento que você tenha, você precisa ter uma boa didática, você precisa ter um bom planejamento. Por isso que eu volto à fala. Nem todo excelente jogador é um bom professor e nem todo bom professor é um excelente jogador.
tá? Isso já está mais do que comprovado e discutido, porque ensinar alguém ou dar chance de aprender, você precisa ter método, você precisa ter planejamento, você precisa ter ordem, você precisa ter conhecimento de como o cérebro aprende, como funciona, né? Como você avalia esse processo, né? Para não acontecer que nem eu vi, por exemplo, em 2019, foi em 2019, eu vi uns alunos no Campeonato Paulista de Xadrez Escolar, lá num colégio particular aqui em São Paulo. E tinha uma molecada lá que você via que estava acima dos meus alunos, né? Porque o objetivo da escola era campeonato, título, tal. Bom, resumo da ópera: os meus alunos saíram encantados porque eles tiveram a chance de participar. Alguns ganharam partidas e perderam partidas. Ninguém ganhou o troféu, mas eles ficaram super felizes por ter ganho, ter empatado e ter perdido, né? Eles nunca tinham visto um evento para 400 crianças, né, jogando ao mesmo tempo, do primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio. Viram crianças de outras escolas, tal, tal. E, ao mesmo tempo, eu vi crianças no canto se matando de chorar porque tinha perdido uma partida. Por quê? Porque a pressão naquela criança era muito grande e ela não estava sabendo lidar com a derrota, né? Então, a gente nunca sabe qual é o tipo de pressão que foi feita em cima dos resultados para aquela criança que devia ter mais ou menos uns 9 anos de idade, né? E eu vi algumas crianças nesse desespero todo. E aí eu me perguntei, será que o xadrez é para isso? Será que nós, enquanto professores, a gente tem o direito de fazer isso com a criança? De trazer esse tipo de constrangimento, esse tipo de problema para a criança? Né? Porque se para levar ele para uma competição, para o moleque voltar frustrado, estragado, nervoso, vale a pena? Então, é esse tipo de preparo que a gente tem que ter em mente, de que o processo de competição, ele sai da aula e vai para o treinamento, como a gente viu no começo, e ele tem que ser um processo natural, né? Respeitando aquela questão da carga cognitiva, respeitando a fase de maturação do indivíduo. É lógico, buscando sempre a excelência, sempre a vitória, mas ao mesmo tempo trabalhando esse lado psicológico, né? Trabalhando esse lado humano da pessoa que joga, né? Porque afinal de contas, o xadrez é um jogo. Então, nesse jogo, você pode ganhar, empatar ou perder. E vai depender muito de quem você pega como adversário pela frente. Depende muito de como você acordou no dia. Depende se você não dormiu bem. De repente, você comeu uma coisa que não está legal. Ou você está... Sei lá, a gente nunca sabe, né? Como é que a gente vai estar no dia. Então, às vezes acontece. E como é que você lida com esses reveses? Tá? Eu espero que com a nossa fala de hoje, esse pontapé inicial, que a gente tenha dado uma noção maior para vocês aí, né, sobre o xadrez, né, sobre essa questão do planejamento. E lembrando que na aula de quinta-feira aí nós vamos entrar mais em si, aí sim nós vamos entrar no xadrez propriamente dito, na parte de iniciação, na parte da visão espacial, da parte dos jogos de apoio e tudo mais. Tudo bem? Beleza, tranquilo, ótimo. Alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Tem um pessoal que está quietinho aqui do começo ao fim. Ícaro, você que está lá na pós. Tudo tranquilo, professor. Tô adorando bastante pelo que você já viu, eu adoro essa parte mais burocrática, né? Então, criar essa parte de documentação para projeto, eu adoro mesmo. Gostei bastante. Ainda mais ali as leis que nos regem, né? Eu gosto bastante. Obrigado, professor. Legal. A Lembrando aí Regiane dessa colocou... parte. Não, Pode falar, pode professor. falar. Não, só colocando que a Regiane ela preferiu colocar aqui no chat, que ela foi ótima. Obrigado, Regiane. Espero que seja proveitoso. E eu espero que o material que eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp também sirva de bom apoio para vocês, tá bom? Pode falar agora, Ah, desculpa. material é sempre bom. Pois é, e o meu vai ser em relação a isso. Que o Ícaro falou, essa questão burocrática de projetos e tudo mais. Eu sou um cara que aqui na minha cidade eu busco muito, como
infelizmente eu não consegui ter uma formação acadêmica, mas eu tive uma iniciação. Eu sei que para conseguir coisas necessitamos de projetos e que esses projetos estejam realmente bem explicados e com embasamentos, principalmente de acordo com o que o senhor colocou, professor, baseado na BNCC. É isso? Isso. Pois Isso. Então, isso daí, o senhor disponibilizando para a gente, vai me ajudar ainda mais a trazer para o meu grupo e fazer com que nós consigamos elaborar projetos para desenvolver mais ainda o xadrez aqui na nossa cidade. Com certeza. Inclusive, nesse material em PDF que eu vou disponibilizar, vocês viram que eu já separei os pontos-chave da BNCC. É óbvio que se vocês quiserem estudar mais a fundo, é sempre interessante, porque para eu chegar nesses pontos, eu tive que ler praticamente tudo da BNCC, né? E tem muita coisa que você fala, não, isso não cabe, isso não serve e tal. Tentei procurar não só da educação física, porque tem aquelas coisas de, mas xadrez é só para educação física. Não, não é. O xadrez, como eu já falei, o xadrez é universal, é da humanidade, né? Então, eu tentei procurar em outras disciplinas, né? Até porque o jogo em si, a palavra jogo, ela está presente em todas as disciplinas, né? Você pode usar mais associada à matemática, mas você pode usar em física, você pode usar em química, você pode usar em geografia, história. Pô, esse livro que eu coloquei na literatura lá, do David Schenck, que é O Jogo Imortal, ele é um livro espetacular. Para quem já leu, é muito legal. E quem não leu, eu recomendo muito, porque ele, além de tratar da história que permeia o xadrez, ele fala sobre a parte sociológica, a parte filosófica, e ele destrincha esse livro a partir de uma partida de xadrez, que é o xadrez imortal, né? Que é essa partida imortal, que é uma partida que não foi de campeonato, né? Eu não vou entrar muito não vou dar muito spoiler, mas é um livro muito rico e para quem trabalha com xadrez ou para quem gosta de xadrez, esse universo cultural ele é muito legal, né? Então vale a pena sim, né? Mais alguma coisa, gente? Obrigado, Carlos, pela colocação. Essa parte burocrática eu acho importante, porque, infelizmente, ou felizmente, sei lá, essa parte ela sempre passa meio que despercebida, né, das pessoas, né? Ele é fundamental para organizar o nosso trabalho, né? Então a gente tem que fundamentar e aí a gente vai tirando um pouco desse estigma, né, de xadrez ser só uma brincadeirinha, um passatempo. Quando está chovendo na educação física, eu vou levar eles para a aula. Ou o dia que eu não quero dar muita coisa de matemática, eu vou lá e dou um xadrezinho falando que eles estão calculando, né? Então, todo esse projeto, todos esses documentos, eles ajudam a gente, tá bom? Eu queria pedir um favor a vocês todos que estão presentes, se vocês pudessem ligar a câmera só um pouquinho para eu tirar uma foto de todos nós, se não for muito incômodo, que aí eu vou fazer um print aqui de tela. Aí eu conheci um pouquinho vocês também, o Francisco, a Rejane, muito legal, o Bruno já tinha visto, falta o Ícaro, a Luana, o Gabriel, o canal Inova Esporte, Natanael deve estar em brinde também, Nani. Se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço. Opa, Natanael chegando. Tá. É só apertar lá no Stop Vídeo aqui. Mais alguém? Luana não quer abrir para a gente? Nani? Então vamos lá, eu vou tirar uma imagem aqui de vocês. Deixa eu ver. Vamos lá. Todo mundo sorrindo, feliz, alegre, né? Muito bom. Gente, muito obrigado. Nos vemos então na quinta-feira, tá? Valeu. 8 horas. E aí eu já vou disponibilizar o material assim que acabar aqui, eu já vou começar a bombardear vocês, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, até quinta-feira. Tchau, tchau.